Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso canal para falar de uma lei que saiu no mês de abril de 2026. Uma lei extremamente importante para os serviços de saúde e os profissionais de saúde. Tá? Isso é muito importante. Que é a Lei 15.378, de 6 de abril de 2026. Exatamente. Sancionada pelo Congresso Nacional, ela traz o Estatuto dos Direitos do Paciente. Isso é muito importante. E a grande pergunta que se fica é: o que muda para as instituições de saúde barra profissionais de saúde? Porque agora, aplicar essa lei do direito ao paciente não é somente especificamente aos serviços de saúde, tá? A gente agora tem que aplicar isso para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são responsáveis. Aqueles autônomos que trabalham, então precisam realmente garantir que essa lei seja cumprida, tá? Isso é muito importante. Eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu já quero mostrar para vocês o que que muda, né? A gente vai daqui falar um pouquinho da lei, vamos trazer um pouquinho de alguns insights, algumas mudanças que são importantes, e o como que, né, o Congresso e como que as instituições, as esferas vão realmente garantir que essa lei está sendo implementada. Aqui você já vê a lei na íntegra, né? Então é a lei 15.378, ó, 15.378, de 6 de abril de 2026. Então a gente já tem a nossa lei e ela foi sancionada. E aí existe, primeiramente, como qualquer outra lei, ela já traz ali um capítulo que é suas disposições gerais, então institui, então é uma lei que institui o Estatuto dos Direitos do Paciente. Então muita coisa que antes era sugerida, estava em entrelinhas com outras normas técnicas, acreditações, enfim, agora realmente se tornou uma lei. Isso é muito importante. E lei precisa ser cumprida. Então, as instituições de saúde têm pouquíssimo tempo para se regularizar. Na verdade, a lei já está em vigor, já foi publicada e está em vigor. As instituições de saúde já têm que estarem adequadas a isso. Isso é muito importante. Então, o presidente da República, ó, fez aqui no Congresso Nacional, decreta e sanciona a seguinte lei, que institui o Estatuto dos Direitos do Paciente, destinados a regular os direitos e as responsabilidades dos pacientes sobre os cuidados, prestação por serviços de saúde de qualquer natureza ou por profissionais de saúde. Presta bastante atenção nisso aqui. Sobre cuidados e prestação por serviços de saúde de qualquer natureza ou por profissionais de saúde. Porque existem profissionais autônomos, profissionais de home care, profissionais de estética, eles têm que garantir que estão cumprindo com essa lei. Exatamente. Antes a gente falava muito de serviço de saúde, serviço de saúde, serviço de saúde, como se fosse um CNPJ. Agora os próprios CPFs, os profissionais de saúde também precisam cumprir. Não que antes não teriam que cumprir, né? Acho que é mais uma questão de como foi descrito, mas a gente tem que entender que existem muitos profissionais autônomos que precisam cumprir essa lei. Então aqui traz, por exemplo, alguns conceitos, né? Por exemplo, autodeterminação, que é a capacidade do paciente de autodeterminar segundo a sua vontade, diretivas antecipadas, representante do paciente, o que é esse representante, consentimento informado, então os termos de consentimento vêm aí com um pouquinho mais de força, né? O que antes já precisava, agora precisa de forma realmente mais complexo, né? De forma mais rigoroso. Então a gente tem os cuidados paliativos, determinando o que é um cuidado paliativo. E eu gosto de ler isso daqui porque é importante. As pessoas confundem muito cuidado paliativo como, ele está em paliativo. E não tem que dar uma atenção, muito pelo contrário, tá? Por exemplo, cuidados paliativos é assistência integral à saúde prestada por equipe multidisciplinar a paciente com doença ativa e progressiva que ameaça a vida para o qual não há possibilidade de cura, com o objetivo de promover bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, mediante a prevenção e o tratamento para o alívio da dor e do sofrimento de natureza física, psíquica, social e espiritual. E aí agora aqui a gente já vem no capítulo 2, então ele traz ali um pouquinho, né, o que determina, né, algumas determinações de disposições gerais no capítulo um, e no capítulo 2 já entra o que a gente chama dos direitos do paciente. E é claro que existem os deveres dele também. Então, muitas instituições, o que elas fazem? Elas acham que pregar uma plaquinha na instituição demonstrando que é os direitos e deveres do paciente está cumprindo essa lei. Não. Muito pelo contrário, tá? A gente tem outras formas de verificar o cumprimento da lei. Então, dos direitos do paciente, a gente tem: o paciente tem o direito de indicar livremente o seu representante sobre seus cuidados por meio de registro em seu prontuário. Então tem que estar registrado em prontuário quem que é o seu representante. O paciente tem o direito de contar com uma acompanhante em consultas e internações, salvo quando o médico ou profissional responsável
pelos seus cuidados, entender que a presença do acompanhante pode acarretar prejuízo à saúde. Parágrafo 1. O acompanhante do paciente tem o direito de fazer perguntas e certificar-se de que os procedimentos de segurança do paciente estão sendo adotados. Ou seja, o acompanhante ele tem o direito de fazer pergunta, tá? Não só o paciente, se ele está consciente, não. O acompanhante também. O paciente tem o direito ao acesso aos cuidados em saúde de qualidade em tempo oportuno e de ser atendido em instalações físicas limpas e adequadas, bem como por profissionais adequadamente formados e capacitados. Então, é direito previsto no caput deste artigo compreende direito de ser transferido para outra unidade quando se encontrar em condições clínicas que permitam a transferência em segurança, em conformidade com o seu melhor interesse, respeitadas as probabilidades de leis e ordem de regulação. Aqui até que tá tudo bem, né, pessoal? Vamos ver aqui que teve algumas outras mudanças. Direito do paciente ao registro do atendimento, aos procedimentos efetuados, seja encaminhado pelo serviço médico de origem ao local de sua transferência. Então você tem que encaminhar, por mais, por exemplo, se eu tenho instituições que não, por exemplo, que eu vou transferir, que não é o mesmo sistema, eu vou pegar aqui, por exemplo, o MV Sou. Se eu tenho um MV solto, é um hospital estadual, que transferiu para outro hospital estadual, e ele tem um MV Sou, a gente já consegue visualizar e pesquisar prontuário, né? Mas se eu tenho um hospital que não utiliza o mesmo sistema, um hospital municipal, por exemplo, que utiliza outro sistema, eu preciso encaminhar toda o cuidado que foi prestado, tudo, ou por uma transição de cuidado, transporte seguro, enfim, mas a gente tem que encaminhar, tá? Esse atendimento ele tem que ser encaminhado para que seja disponível, sim, o que foram os cuidados e quais são as, a- as medidas, né, que serão adotadas posteriormente. É direito que o registro do atendimento aos procedimentos efetuados seja encaminhado pelo serviço médico de origem ao local de transferência, né? O paciente tem o direito de que sua segurança seja assegurada, o que implica ambiente, procedimentos e insumos seguros. Com vista a assegurar sua segurança, o paciente tem direito a realizar perguntas aos profissionais de saúde, entre outras, sobre higienização das mãos e de instrumentos, local correto do seu corpo que será submetido ao procedimento cirúrgico ou invasivo, e o nome do médico que será encarregado sobre seus cuidados e a forma de contactá-lo. Ou seja, o paciente tem direito de saber quem é o médico que vai fazer a cirurgia, né? Que, por exemplo, no serviço público, por exemplo, muitas vezes o paciente não sabe. Ele tem que também, além disso, ele precisa garantir, né, que como que é a forma de contactar esse médico. Isso tem que ser garantido, o paciente tem que saber como contactar esse médico, seja dentro da própria instituição, ou você vai transferir esse cuidado para um outro médico, enfim, que vai atender naquele primeiro momento, mas tem que ter esse meio de contactar. Vocês têm direito de ser informados sobre sua procedência dos insumos de saúde, dos medicamentos que serão destinados e de verificar antes de recebê-los. Dosagem prescrita, eventuais eventos adversos e outras informações que visem assegurar sua segurança. O paciente tem o direito de ser tratado com distinção, exclusão, restrição e preferência de atendimento baseados com sexo, raça, cor, religião, enfermidade, deficiência, origem nacional ou étnica, perdão, renda ou qualquer outra forma de discriminação que provoque restrições de seus direitos. Ou seja, o paciente tem o direito de não ser tratado com distinções, então todos têm que ser tratados de formas iguais. O paciente tem o direito de ser chamado pelo seu nome de preferência. Aqui vai um ponto extremamente importante, porque talvez eu sou o Henrique, eu quero ser chamada de Érica. E aí é o meu nome social. E aí eu preciso ser chamado pelo nome que eu quero ser chamado, tá? Isso é muito importante. Tem esse direito. O paciente tem o direito de ter as suas particularidades culturais, religiosas e outras naturezas respeitadas, principalmente quando fazer parte de grupos de vulneráveis. Então ele tem esse direito. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tinha um paciente que a gente já fez em uma instituição que a gente trabalhou e que a gente fez algum serviço, que tinha um paciente que ele era indígena. E o paciente indígena, ele não dorme em cama. Ele dorme em rede. Então a gente teve que se adequar. Então aqui entra a política de humanização, entra várias coisas, né? A política de atendimentos especiais. A gente tem várias instituições que trabalham isso e a gente teve que instalar a rede para ele dormir, porque estava atrapalhando na clínica, né? Isso estava atrapalhando ele se recuperar. Então a gente teve que sim trazer isso dentro do hospital. Ó, o paciente tem o direito de envolver-se ativamente sobre seus cuidados, participando das decisões sobre seus cuidados em saúde do plano terapêutico. Então, aquele negócio de fazer um plano terapêutico, o paciente não participa, não pergunta e não fala nada, isso não existe, tá, pessoal? A gente tem que colocar o paciente dentro desse centro. E é interessante você colocar dentro do seu próprio plano terapêutico
Qual foram as perguntas do paciente? Quais foram as contestações do paciente? Quais foram as dúvidas do paciente? Ali você consegue comprovar que o paciente está participando do plano terapêutico, quando, é claro, ele está consciente, né, pessoal? O paciente tem o direito à informação sobre a sua condição, sobre o tratamento, eventuais alternativas, riscos e benefícios e procedimentos sobre efeitos adversos dos medicamentos prescritos. Isso aí, dentro dos protocolos de segurança do paciente, sempre foi praticado, mas agora é lei e tem que ser mais reforçado. A informação deve ser acessível, atualizada o suficiente para que o paciente possa tomar decisões sobre os seus cuidados em saúde. O paciente tem direito ao intérprete, ou, no caso da pessoa com deficiência, em meios que assegurem sua acessibilidade. Exemplo: se eu tenho um paciente que ele é mudo e eu não tenho profissionais de língua de sinais, eu vou ter que garantir que esse paciente, como ele se comunica. Então a gente vai ter que ter aí treinamentos voltados para a comunicação com pessoas com deficiência, línguas de sinais, né, para pessoas, por exemplo, autistas, que tem uma metodologia, uma forma de se comunicar diferente. Então a gente vai ter que ter isso dentro das organizações, tá bom? Aqui tem também, ó, o paciente tem o direito de ser informado ao seu tratamento, ou medicamento, ou método, diagnósticos experimentais, bem como consentir ou recusar participar de pesquisas em saúde, em conformidade com normas específicas sobre ética em pesquisa. Ou seja, pessoal, a gente está testando um novo medicamento, ele tem que ser informado e ele pode se recusar, sim, tá? O paciente tem o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo, sem sofrer represálias. Então, por exemplo, você está dentro do centro cirúrgico e o paciente realmente, de fato, ele não quer mais fazer a cirurgia, ele tem sim como tirar esse consentimento naquele exato momento. É risco de vida e entra realmente a questão do Conselho, né, Federal de Medicina, enfim, que tem que salvar vidas, aí é diferente. Emergente é diferente, mas ele tá ali, ele tá consciente, ele quer retirar o consentimento, ele pode se retirar esse consentimento, tá? Isso é muito importante. Aqui tem o paciente tem o direito à confidencialidade de informações sobre seu estado de saúde, tratamento e outras informações de cunho pessoal, mesmo após sua morte, salvo as exceções previstas em lei, né? Os dados do registro do paciente deverão ser devidamente manuseados e arquivados de modo a preservar sua confidencialidade. O paciente tem direito de consentir ou não com a revelação de informações pessoais para terceiros, não previamente autorizados, incluídos familiares, exceto quando houver determinação legal. Ou seja, o paciente não quer que fala para os familiares que ele está com câncer, né? Interpretando o que está escrito na lei, ele tem, se ele é consciente, ele tem como responder por si só, a gente não pode passar essas informações desde que ele não autorize. Então, ele não autorizou, a gente não vai passar. Isso é muito importante. Isso deve acontecer bastante na oncologia, né, pessoal? Direito de ser examinado em lugar privado, salvo em situações de emergência ou cuidados intensivos, né? O direito de recusar qualquer visita. Então, ele pode recusar qualquer visita. E o direito de consentir ou não com a presença de estudantes e profissionais estranhos em seus cuidados em saúde. Então, por exemplo, tem internos, tem que ser informado e ele pode sim recusar. Eu não quero participar dessa discussão de caso com esse, por exemplo, plano terapêutico. Tá ali os internos e tudo mais. Ele tem o direito de consentir como não consentir, sabe? E ele também tem o direito de recusar agora também as visitas. Qualquer visita, ele tem o direito de recusar. Eu não quero receber essa visita, ele não vai receber. Agora, como as instituições vão garantir isso? Vamos ter que informar esses pacientes quem é que está lá para visitá-los antes de autorizar a entrada. Então, a gente tem grandes mudanças nos serviços de saúde para os profissionais de saúde aqui, tá, pessoal? Preste atenção na lei, preste atenção na lei. O paciente tem o direito de buscar segunda opinião ou parecer de outro profissional de serviço sobre o seu estado de saúde ou procedimentos recomendados em qualquer fase do tratamento, bem como de ter tempo suficiente para tomar decisões, salvo em situações de emergência. Ou seja, vai fazer uma cirurgia, o paciente tem direito de uma segunda opinião, de um segundo médico. Na saúde, na saúde pública, eu não sei como que isso vai funcionar. Eu não, assim, a lei está trazendo as determinações, a gente está pensando aqui como vai funcionar. Eu imagino que a gente vai ter que, por exemplo, eu não tenho só um cirurgião no hospital. Se é uma cirurgia, vai ter que pegar uma opinião do segundo. Então, ele tem direito de pegar uma segunda opinião com o cirurgião, mesmo que seja na saúde pública. Lembrando que a lei ela é aplicável para qualquer natureza de serviço de saúde. Público, privado, filantrópico. Então, isso é muito importante, tá? Aí vem. O paciente tem o direito de ter acesso ao seu prontuário médico sem necessitar justificativa, bem como de obter cópias sem ônus, de solicitar retificação e de exigir que seja mantido em segurança. Então, lembra, aqui também tem uma outra grande mudança, gente. Geralmente, quando vai solicitar um prontuário, o paciente mesmo vai solicitar um prontuário, geralmente as instituições pedem a justificativa.
né, faz um preenchimento de formulário, tem uma justificativa. Não pode mais ter justificativa. Não tem que ter justificativa. Se é o próprio paciente, tem que entregar o prontuário. O prontuário é dele, tá? O paciente tem direito a cuidados paliativos livre de dor e escolher o local de sua morte, nos termos dos regramentos do Sistema Único de Saúde, ou os planos de assistência à saúde, conforme o caso. Os familiares do paciente têm o direito de serem apoiados para lidar com a sua doença. E agora a gente tem, por último, para a gente finalizar, as responsabilidades do paciente. Então tem direitos, mas ele também tem responsabilidades. O paciente ou pessoa, por ele indicada nos termos do artigo 6 dessa lei, é responsável por compartilhar informações sobre doenças passadas, internações, medicamentos dos quais faz o uso e outras informações pertinentes com os profissionais de saúde, com vistas aos auxílios da condução de serviços dos seus cuidados. O paciente ou a pessoa referida é responsável por seguir as orientações do profissional de saúde quanto ao medicamento prescrito, de modo a finalizar o tratamento na data determinada. Realizar perguntas e solicitar informações e esclarecimento adicionais sobre seu estado de saúde e seu tratamento quando houver dúvida. Assegurar que a instituição de saúde guarda uma cópia de suas diretivas antecipadas de vontade por escrito, então termos de consentimento. Indicar seu representante fim para fins desta lei, informar os profissionais de saúde acerca da desistência do tratamento prescrito, bem como as mudanças inesperadas em sua condição. Cumprir as regras e os regulamentos do serviço de saúde. Respeitar os direitos dos outros pacientes e dos profissionais de saúde. E aí a gente tem no capítulo 4, que é aí sobre como que vai ser o cumprimento desta lei. Incumbe ao poder público assegurar o cumprimento desta lei por meio dos seguintes mecanismos. Então, eles têm que fazer divulgação ampla e periódica dos direitos do paciente previstos nesta lei. Então, isso tem que ser divulgado aos pacientes. Então, se você tem aquela placa de direitos e deveres, que ele tem muitos direitos e deveres, você tem que incluir, né, você tem que retirar o que viola essa lei e você tem que incluir o que está faltando, o que está descrito na lei. Então, preste bastante atenção nisso. Realização de pesquisa no mínimo bianuais sobre a qualidade do serviço de saúde e a observância dos direitos estabelecidos nesta lei. Então, os poderes públicos vão fazer pesquisas bianuais para verificar se a lei está sendo cumprida. Estimular o estudo e pesquisa acadêmica sobre os direitos e deveres do paciente. Produção de relatório anual sobre a implantação dos direitos e deveres dos pacientes nas unidades de saúde e suas competências. Acolhimento de reclamação do paciente, de familiar e de outros interessados sobre o descumprimento dos direitos e estatuídos nesta lei. Aqui a gente tem também, por exemplo, acompanhamento pelo órgão e pela entidade competente da reclamação do paciente, de familiar ou de outros interessados. Então, ouvidoria, Suvisa, então eles vão participar aí para verificar o cumprimento desta lei, tá? Acompanhamento do processamento pelo órgão e pela entidade competente de reclamação do paciente. Relatório anual previsto no inciso, né, 4 do artigo deverá encaminhar ao Conselho de Serviço de Saúde respectivo. Então, será feito relatórios anuais encaminhados para o Conselho de Saúde respectivo, Conselho Municipal, Conselho Nacional e por aí vai, né, pessoal? A violação dos direitos e deveres desta lei caracteriza de suma importância contrária aos direitos humanos, nos termos da Lei 12.986, de 2 de junho de 2014. Essa lei entrou em vigor na data da sua publicação e a publicação foi feita em 6 de abril de 2026, certo? Da independência. E aqui a gente tem, então, o nosso presidente, né, o presidente atual, que assinou a lei aí, que é a Lei 15.378. Aí agora que tá, né, pessoal? Vocês perceberam que a gente tem agora muita coisa para cumprir. Muitos serviços de saúde precisam cumprir esta lei e é importante. Nós preparamos aqui algumas tabelinhas, por exemplo, dos direitos do paciente. Por exemplo, no eixo de autonomia, decidir sobre seus tratamentos, consentimento informado, receber explicação prévia, informação, acesso ao diagnósticos e riscos, diretivas antecipadas, vontade previamente registrada, representante, indicar responsável, acompanhante, preservar, né, preservar, cadê, gente? Meu Deus, perdi aqui agora. Olha, indicar responsável, acompanhante, presença garantida, segurança, cuidado livre de danos, privacidade, prontuário. Então a gente tem essa tabela, eu vou deixar ela para vocês aqui no link, mas onde conta um pouquinho resumido, né, o eixo que traz essa lei, né, o que que traz, qual que é o tema, qual que é a obrigação e como que seria uma aplicação prática. Então a gente vai deixar aqui para você, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar aqui o link para vocês adquirirem. Agora é que tá, né, pessoal? Como que a gente vai fazer? Deixa eu só interromper esse compartilhamento. As instituições de saúde, elas precisam se preparar para que cumpram essa lei.
E isso é muito importante porque, na verdade, muita coisa mudou. Vocês perceberam que muitas coisas que eram sugeridas em acreditações e também em entrelinhas, né, em outras normas técnicas, em políticas de humanização e tudo mais, agora se tornou uma obrigatoriedade. E a gente percebe que o paciente tem vários direitos que muitas das vezes nossas instituições de saúde não estão cumprindo. Barra profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde autônomos também precisam cumprir essa lei. E isso é muito importante. Então, eu gosto de trazer, eu trouxe na íntegra essa lei, porque a gente vai trazer outros materiais aqui para vocês, mas para que vocês entendam que é preciso se adequar. Agora, a gente vai deixar também, queria te convidar a conhecer, né, os nossos produtos e serviços da Qualité. Eu vou deixar o link aqui do nosso Linktree, que você vai ter acesso a todos os nossos produtos e serviços, e tem um convite para te fazer, que é a nossa imersão executiva, IRAS e Núcleo de Segurança do Paciente, que vai tratar de IRAS e segurança do paciente e como que esses dois setores podem garantir o cumprimento desta lei ou ajudar a organização no cumprimento da lei 15.378. Eu te aguardo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com mais pessoas. Vou deixar aqui o link da nossa tabela e aguardo vocês nos nossos próximos conteúdos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.